Muito bem, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Power BI com inteligência artificial. E vocês já devem ter notado também que isso muito tem sido falado aí nos nossos vídeos do YouTube, até mesmo por outros canais e na nossa prática também. Sem dúvidas, pessoal, a inteligência artificial, exemplo, né, o ChatGPT, tem agregado muito, principalmente dentro da análise de dados, assim como outras ferramentas que nós vamos ver também no nosso curso, tá? Manus, Lovable, entre outros também, tá bom? Pessoal, nós já estamos com a nossa tela aí compartilhada. Eu espero que vocês estejam vendo bem aí. E, como eu falei para vocês na última aula, falamos acerca de alguns conceitos sobre Power BI, né, algumas oportunidades com relação ao desenvolvimento de cases dentro das empresas, as aplicações, né, aonde nós podemos nos posicionar com relação ao mercado. Falamos um pouquinho também da nossa case, mas agora nós vamos entrar com mais profundidade. Vimos as primeiras etapas, algumas explicações sobre o nosso ETL, né, um processo básico para quem vai começar a trabalhar com análise de dados. Lembrando, pessoal, ETL não é feito só pelo Power Query do Power BI. Existem outras ferramentas de ETL, principalmente quem já é da área de programação, a exemplo, o Python. Tá? Então, assim, a nossa mente ela precisa estar bem aberta com relação à tecnologia. Estamos mostrando as mais acessíveis, as mais práticas para vocês, mas dentro desse âmbito, existem muitas soluções aí. Muito bem. Nós começamos o nosso curso já com uma case totalmente desenvolvida dentro do Power BI, uma case relacionada a e-commerce. E nós vamos entender passo a passo os conceitos do Business Intelligence para que nós venhamos aqui a desenvolver esse projeto dentro do Power BI. Observem que eu tenho várias camadas aqui, várias informações de medidas, de tabelas, relacionamentos, que nós já começamos a nossa case falando dessa troca de informações, da utilização de várias consultas dentro do Power BI, e nós vamos fazer agora isso passo a passo. Entender esse desenvolvimento, essa construção da informação com o meu dado, pessoal, nós sempre partimos de uma necessidade. Não existe, quando nós falamos isso, não existe, é porque não existe lógica. Você falar o seguinte: olha, eu vou começar a construir um projeto dentro do Power BI se não for gerar oportunidade. Oportunidade de controle, oportunidade de melhoria, oportunidade de você ajustar o seu processo. Então, não é feito por um acaso. Existe sempre uma causa por trás de um desenvolvimento de um dashboard. Falamos um pouquinho até mesmo de conceitos industriais, por exemplo, o Lean Six Sigma, a necessidade do controle, a necessidade da melhoria e várias oportunidades aí. Então, essa aula ela vai ser bem prática, mão na massa, entendendo o passo a passo do desenvolvimento do Power BI. Beleza? Vamos lá? Sendo assim, primeira coisa, se eu falo que existe um motivo pelo qual nós construímos, partimos da situação do problema. Nosso desafio principal na construção dessa case do e-commerce, tá? Consolidar e analisar grandes volumes de dados de vendas, clientes, produtos, canais de vendas como website e aplicativo móvel. Problema identificado dentro da minha empresa, ou seja, você foi contratado, por exemplo, como um analista de dados aí, porque na sua empresa existe, não, na verdade, não existe um sistema integrado de acompanhamento e monitoramento dos dados. Ou seja, a empresa gera informações, a todo tempo vocês estão vendendo, vocês estão gerando lucro, vocês estão gerando registro de vendas, mas ainda não conseguem mensurar isso. E é onde nós vamos começar a trabalhar. Beleza, pessoal? Estamos começando com uma case bem simples aí, para principalmente darmos a ideia de desenvolvimento do Power BI Desktop para vocês, tá? Consequência crítica aí, decisões estratégicas baseadas em dados fragmentados, resultando em perda de oportunidades e baixa eficiência operacional. Ou seja, se eu não controlo, eu não consigo promover melhorias dentro do meu setor. A fragmentação dos dados impede uma visão holística do negócio. Quando fala holística, é aquele overview, que você conhece cada detalhe, que você sabe o quanto que vendeu ponto a ponto, que você sabe o quanto faturou ponto a ponto, que você sabe qual que é o produto que vende mais, qual que é o produto que tem maior ticket médio, e entre outras oportunidades, tá bom? Estamos falando de um e-commerce de vendas, tá?
dificultando a identificação de padrões e oportunidades estratégicas. Mas, por isso, nós estamos aqui utilizando o Power BI, tá bom? As nossas primeiras etapas aí, pessoal, vai ser da transformação do dado, consolidação da informação, vamos trazer essas informações para o Power BI e vamos começar a trabalhar, beleza? Tá? Qual que vai ser o benefício, né? A gente sempre precisa enxergar o fim das coisas para que a gente consiga mensurar bem. Então, a gente já tem aqui o nosso overview, o que a empresa solicitou, estou falando de faturamento, itens vendidos, pedidos realizados, clientes, isso ao longo do tempo, né? Meus filtros, minhas categorias aqui de produtos, os descritivos das categorias, meu faturamento por produto, os meus canais de venda. Então, tudo isso aqui, pessoal, é o fim, né? É o nosso projeto idealizado. Para isso, tá? Nós vamos seguir aí o nosso passo a passo de implementação, ok? Espero que esteja aí a nossa velocidade de comunicação esteja boa, tá? Qualquer detalhe, por favor, tá, pessoal? Vamos em frente. Falamos do planejamento, o que vai contribuir na agilidade competitiva, ou seja, se eu consigo mensurar, consigo analisar o mercado, consigo já ver qual que é a margem dos meus produtos, né? Em que ponto eu estou dentro do mercado, tá? Gestão de riscos, ou seja, meu faturamento está alto, está baixo, isso é durante um mês, 2 meses, 3 meses, quais foram as variações? Então, tudo isso a gente consegue mensurar, tá? E a cultura dos dados dentro das empresas, tá bom? Vamos lá, primeira etapa que nós vamos fazer na prática, lógico, nós vamos ficar aqui lendo slide para vocês, tá bom? O slide é só um acompanhamento, só para que vocês depois, quando forem estudar, vocês possam acompanhar. Mas, ó, importação, análise estrutural, limpeza do dado. Depois nós vamos entender aqui, ó, quais foram os KPIs, quais foram os desenvolvimentos, as oportunidades que o nosso gestor colocou para nós, tá bom? Então, isso aqui é como se fosse um escuro para nós, tá? Mas o nosso desenvolvimento vai ser na prática. Pessoal, só para que a gente venha aqui resgatar alguns conceitos da primeira aula, nós vimos que nós temos uma base de e-commerce. Cada linha, tá? Isso aqui é a nossa base de dados em Excel, está na pastinha que vocês receberam para download, tá? Cada linha dessa gera um registro de venda. E o que cada registro traz de informação? O que cada evento traz de informação? A data do que eu vendi, o ID do meu pedido, o ID do cliente, o ID do produto, quantidade que eu vendi, por essa quantidade, qual foi o meu valor total da venda, ou seja, eu não preciso fazer, a exemplo, quantidade vezes valor unitário, porque aqui, esse campo, ele já gera o valor para, por exemplo, 3 produtos vendidos. E o meu canal de venda. Por que nós temos esses campos aqui? Já entendendo o conceito de troca de informações entre várias consultas dentro do Power BI. Essa tabela, pessoal, nós chamamos, tá? Vou vir aqui, ó, cliquei na minha tabela, design de tabela, nós chamamos essa tabela de F vendas. Por que nós chamamos, colocamos essa nomenclatura? Fzinho minúsculo e o nome da tabela. Porque essa tabela é uma tabela de fato, é uma tabela de eventos. Toda a tabela de eventos dentro do conceito do Business Intelligence ou de tratativa de dados, ela tem características peculiares. Por exemplo, uma forma de você relacionar informações com outras tabelas. Ou seja, se eu tenho um código do meu produto aqui e eu olho para a outra tabela que vocês receberam, cada código de produto ele tem o seu nome e a sua categoria. Então, eu já consigo trocar informações entre a tabela que informa o que é aquele produto e a tabela aonde o produto ele passa pelos seus eventos, que na verdade para nós são vendas, tá bom? Então, isso é muito importante. Outro detalhe também aqui para nós, tá? A tabela de eventos, ela geralmente é verticalizada. As pessoas, quando elas trabalham com o Excel, e é um grande problema, tá, pessoal? Elas têm o costume de, por exemplo, abrir a planilha de 2024. Comecei a gerar dados. Virou o ano. O que a pessoa faz? 2025, uma nova planilha. Não. As planilhas, principalmente para trabalho com BI, elas são verticalizadas. O que significa isso, Adolfo? Os seus eventos, eles aumentam os seus registros, eles aumentam de cima para baixo. Então, se eu der um Ctrl para baixo aqui, ó, eu tenho aqui
9.933, 9.932 vendas, né? Tirando o cabeçalho aí, ó, tá? Então, são todos os registros que nós temos aí, ó, tá bom? 9.932 vendas. Ou seja, cada vez que alguma pessoa, seja um estagiário, seja um analista, seja uma pessoa que está trabalhando dentro do seu canal, ela vai efetuar um registro da venda, ela coloca a data da venda, pedido, ID cliente, código do produto, quantidade, valor total, website. Tá bom? E aqui, essa tabela que nós chamamos de produtos, ela simplesmente traz as informações dos produtos que ocasionalmente estão registrados por um evento. Pessoal, trazendo isso para uma coisa mais palpável para vocês aí, não que não esteja. Se eu tenho, por exemplo, a chapa ou a matrícula ou o código do meu funcionário, eu tenho um registro dele na minha empresa no RH, eu tenho um registro dele da minha empresa lá na tesouraria, no faturamento, porque eu pago o salário dele. E como que eu relaciono a informação de funcionário, o seu cadastro, quando você entrou na empresa, com informações, talvez contábeis, pela sua identificação dentro da empresa? Todo mundo recebe um crachá, recebe um código, seja chapa, seja matrícula, seja entre outras coisas, e esse código ele está em diversas bases de dados dentro da sua empresa, se a sua empresa tem essa característica. E é dessa forma que nós conseguimos unir as suas informações e verificar os eventos, seja do setor contábil, seja do RH, seja de um controle de treinamentos do funcionário. Então, o conceito, ele é esse. Ele não é de você fazer vários tabelões com várias colunas, com várias informações. Aí você tem a informação de faturamento, você tem a informação do logradouro da pessoa. Não existe isso mais, pessoal. Não nos cabe quando nós começamos a falar de business intelligence. Então, a gente separa tabelas e depois nós trabalhamos com o conceito de relacionamento do dado. Isso é muito importante nós já cravarmos isso na nossa primeira aula, tá bom? Conhecemos um pouquinho as nossas bases, base que traz informação, base que traz o evento. A base que traz informação, ela traz mais características ao meu evento. Tudo bem? Isso precisa estar no nosso sangue, beleza? Conforme nós avançarmos no curso e vocês começarem a trabalhar, vocês vão sentir isso, né? Quem não tem ainda muita experiência com dado, essa dinâmica, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa é importar, analisar e trazer essas informações para o Power BI Desktop. Eu já tenho aqui, pessoal, o meu PBIX aberto. Se vocês observarem aqui, eu fui lá, baixei o Power BI Desktop, cliquei no ícone que geralmente a gente habilita dentro da área de trabalho do nosso computador, tá? E ele aparece aqui, ó, sem título, porque eu acabei de abrir esse arquivo, tudo bem? O que eu vou fazer aqui, ó? Como eu falei para vocês na última aula, quando você não tem um conjunto de dados para trabalhar no Power BI, a primeira sugestão que ele traz para nós é adicionar dados ao seu relatório. E isso é um conceito da ferramenta. Quando perguntarem para vocês, eu vou entrar no Power BI para inserir uma informação. Não. Eu vou usar o Power BI como um sistema de cadastro da minha empresa. Não. O Power BI é uma ferramenta que consome informações e te possibilita gerar insights que geram informações que geram tratativas dentro da sua empresa. Então, o Power BI é uma ferramenta que está dentro do conceito do Business Intelligence, que é exclusivamente transformação de uma massa de dados bruta em informação para a sua empresa. Então, eu não vou pegar aqui e abrir o Power BI com vocês para falar assim, eu vou fazer o meu controle todo aqui. E quando eu precisar imputar uma informação nova, eu vou colocar aqui. Não tem nem como. Então, ele consome informação. O Power BI, você pode colocar ele como a pontinha do iceberg. Aquilo que você vai mostrar. Correto? Então, por isso que quando você abre esse produto da Microsoft, a primeira sugestão é
adicionar dados. Aí nós vimos na última aula, eu posso clicar aqui, ó, obter dados. Aí você quer do Excel, modelo semântico, fluxo de dados, é de um banco de dados, por exemplo, quem trabalha com SQL, quem trabalha com Oracle? Não. Nós começamos aqui de uma pasta de trabalho do Excel. Então, a primeira coisa para que você comece o seu ETL, que é estratificar a informação, transformar a informação e carregar a informação para o Power BI, você precisa identificar a fonte de dados e como você vai acessar a fonte de dados. Então, eu vou clicar aqui, ó, importar Excel, tá? Vou na nossa pastinha que eu salvei na minha área de trabalho, tudo bem? Vou clicar na aula 1, assim como vocês têm acesso a essas informações. Vou na estrutura do projeto, base de dados, venda e-commerce, porque eu sei que todas as informações que eu vou trabalhar, elas estão aqui. O que eu faço depois disso? Cliquei na minha base, vou clicar em abrir. E nós vimos na nossa primeira aula que o Power BI ele tem essa característica. Toda vez que você faz uma ação, ele começa a abrir para você, vamos chamar de janelas ou pop-ups, tá? Onde você começa a interagir. Eu vou trazer para cá, para o Power BI, a minha de produtos, tá? A minha de produtos e a minha F vendas. Na primeira aula, nós vimos qual que é a diferença de eu clicar aqui e clicar aqui em cima. F vendas 1, de produtos 2, tá bom? Então, quem perdeu essa explicação vai assistir o vídeo da primeira aula, tá? Vamos lá. Brincadeiras à parte aí, pessoal. A gente sabe que aqui, por essa identificação do ícone, nós temos uma tabela formatada como tabela, que é o conjunto de informações restritos do Excel, tá bom? Isso aqui é exclusivo do Excel. Os demais bancos vai aparecer um nome só, como você nomeou sua consulta, tá bom? Selecionei as minhas duas consultas e para que eu faça toda a etapa do ETL, ao invés de eu selecionar aqui e clicar em carregar, ou seja, ir para o load direto, o meu cuidado como um analista de dados, que vocês precisam ter também, é transformar o dado. Quando você clica em transformar o dado, aparece um cara que compõe o Power BI Desktop, que é o Power Query. Tudo bem? O Power Query existe dentro do Excel, Adolfo? Sim. E muitas vezes as pessoas deixam de utilizar por não conhecer. O Power Query é a ferramenta que vai processar a estrutura do nosso dado. É aqui que eu vou adicionar colunas, restringir colunas, tratar o meu dado, verificar se ele veio formatado de maneira correta, se ele precisa de alguma alteração. A minha visão analítica ela vai me propor se eu preciso ainda adicionar mais alguma informação antes de carregar para o Power BI para começar a elaborar meu dashboard. Então, o Power Query ele é a ferramenta utilizada dentro do ETL. Ele vai processar o dado para que você possa utilizá-lo. Resgata, transforma e carrega. Então vamos lá. Eu tenho aqui dentro do Power Query, ó, vocês vão observar que já está aqui, ó, sem título, editor do Power Query. O que eu tenho dentro do Power Query, basicamente? A página inicial, aonde vocês têm aqui, ó, nova consulta. Eu posso estar dentro do Power Query e trazer mais uma informação. Configurações da fonte de dados. Se você clicar ali, ó, ele vai mostrar de onde ele estratificou, de onde ele fez o extract, tá? Você pode alterar a fonte, você pode pedir permissões, se for questão de banco de dados, entre outros, tá? Mas para nós, a princípio, é isso. Gerenciamento de parâmetros, nós vamos falar à frente. Visualização não, atualização da visualização. O que é isso? Dentro do Power Query, você pode atualizar sua massa de dados. Às vezes você fez uma alteração na fonte e antes de carregar, você já quer ver isso atualizado. Então você pode atualizar aqui, tá bom? Propriedades, editor avançado, é mais quando nós trabalhamos com algum tipo de script ou alguma outra coisa. Gerenciar colunas, tá? Escolher colunas que eu posso exibir, que posso ocultar, remover colunas, manter linhas. Isso aqui é muito bom quando a gente tem dado duplicado, por exemplo, ou remover aqui, ó, linhas superiores e inferiores. Posso dividir colunas, posso agrupar, posso mesclar consultas, acrescentar consultas, nós vamos ver isso à frente, tá? São os join aí do SQL, né? Quem trabalha na área já sabe o que eu estou falando, né? Isso dentro da página inicial.
Transformar, o que eu posso fazer? Eu posso selecionar uma coluna, tá? Uma coluna aí, um campo, na verdade. Quando eu quero transformar mais de um campo ao mesmo tempo, eu aperto a tecla Shift, olha lá, e vou selecionando. Estou mantendo a tecla Shift acionada e eu posso transformar todos esses campos ao mesmo tempo. Só estou passando um overview de operação do Power Query, tá bom? Quando eu clico aqui nesses ícones, né, que você aproxima o mouse, olha lá, ele seleciona aqui, ó. Quando eu clico, eu percebo, falamos isso na primeira aula, o que o Power Query entendeu de informação dentro daquele campo. Isso é muito importante. Por quê? Se você tiver um conjunto de valores, isso acontece também com o banco de dados, instrução SQL. Se você tiver um conjunto de valores e você quer aplicar uma soma e ele estiver formatado como texto, você vai ter um problema. Então, por isso que essa parte do Power Query ela é muito importante, de você entender se o Power Query ele leu a sua consulta e interpretou os campos de maneira correta. Caso não, como que você vai fazer isso? Manualmente. Você vai vir aqui, ó, por exemplo, data da venda. Cliquei no ícone, tá como data? Está, ó. Eu estou observando porque é o correspondente aqui do nome, certo? Ok, ele fez de maneira correta. Pedido ele colocou como ABC. Quando você clica no ícone, ABC está como o quê? Texto, certo? Porque ele entendeu que, mesmo eu tendo números aqui, tá? O que ele vai fazer? Ele vai colocar como texto. A ID do cliente ele entendeu como número, código do produto como texto, quantidade como 1, 2, 3, olha lá. O que é isso? Número inteiro, tá ok. Eu só tenho número inteiro, eu não faço 0,5 vendas, né? Eu faço uma venda, duas vendas, três vendas, e até para você formatar o dado, você tem que entender o seu negócio. Valor total, tá aqui, ó, tá? 1,2, o que significa isso? Número decimal. Se eu estou falando de valor monetário, eu poderia já formatar aqui, ó, como número decimal fixo, que ele vai entender como moeda lá. Aí eu cliquei nele e habilitei. O que o Power Query vai trazer para nós? Alterar o tipo de coluna? Substituir a atual? Sim. Olha lá, pronto. Ele já entendeu como moeda. Vamos lá, canal da venda. O que eu tenho dentro do canal da venda? Ó, eu tenho se eu clicar aqui, é como se fosse os filtros dentro do Excel, né? Posso clicar aqui para ver se tem mais alguma informação. Você pode analisar o que você tem dentro desse campo aqui de uma maneira mais rápida, tá? Eu tenho um mobile, website, tá? Então tá tudo certinho. Aqui, pessoal, ó, quando eu olho para o meu lado direito em propriedades configuração da consulta, ele colocou esse nome aqui, Fvendas 1. Eu vou tirar esse 1 aqui, ó, cliquei e apaguei, tá? Deixar só Fvendas. E aqui de produtos 2, cliquei na consulta, ó, cliquei na consulta com o botão esquerdo, cliquei na consulta no botão esquerdo, vou clicar aqui dentro com o botão esquerdo do meu mouse e vou deletar esse 2 aí também. Pronto, tá? É uma coisa que eu assim, principalmente, aí já vamos entrar na prática, tá? Quando aqui nós temos todas as informações. É uma base de dados simples que vai te dar toda a condição de elaborar o seu dashboard. Eu tenho data, pedido, ID cliente, tudo isso eu consigo fazer a proposta do meu gestor. Mas, principalmente quando eu importo dados do Excel, que eu sei que não foi um front preparado ali para o usuário, o que o Adolfo particularmente gosta de fazer? Eu gosto de fazer isso aqui, ó. Por exemplo, canal da venda tá maiúsculo, minúsculo. Eu clico na consulta, venho aqui em transformar, porque eu não quero gerar uma coluna nova. Eu quero transformar essa coluna. O que eu quero fazer com ela? Qual é a transformação? Eu quero que ela, como uma coluna de texto, no seu formato, esteja tudo em caixa alta. Principalmente quando é Excel, eu gosto de fazer isso. Por quê? Às vezes, você começou a desenvolver um trabalho com um usuário. O usuário, ele tinha mania de escrever tudo lá, bonitinho, certinho, maiúsculo, minúsculo. Às vezes, você pega aquele usuário que ele coloca primeiro maiúsculo, amanhã ele vira a chave, coloca maiúsculo, minúsculo. Aí, o dado, por exemplo, se eu for usar isso aqui em um filtro no meu Power BI, ele não vai entender como uma única coisa. Por exemplo, website com maiúsculo e website tudo em caixa alta. Ele vai entender duas coisas distintas.
duas palavras distintas no caso. Então, eu gosto de vir aqui e normalizar essa informação, principalmente quando são campos aonde eu tenho texto. Tá bom, pessoal? Aí é o meu jeito de trabalhar dentro do Power Query. Vou gastar bastante tempo explicando cada passo que eu der, para quem já sabe, um pouquinho de paciência, tá? Para depois nós avançarmos bem, para ninguém ter dúvida, tá bom? Então, eu vou explicar cada operação que eu fizer aqui, tá bom? Quantidade tá ok, valor total tá ok, código do produto, ID de cliente, pedido, data da venda. De produtos, a minha tabelinha, aonde eu só tenho exemplo. A informação do produto, quem é e qual categoria ele pertence. Observe que as tabelas de dimensão, por que nós chamamos de dimensão? Que elas dimensionam o evento, elas trazem informações do evento, tá? Elas são menores. E principalmente isso aqui, pessoal, prestem muita atenção. Todas as vezes que vocês estiverem trabalhando com um conceito de relacionamento, ou seja, eu tenho um número, eu tenho um código, eu tenho uma informação aonde eu consigo trocar informação com outra tabela, aqui, ó, por exemplo, os nomes do objeto não podem ser modificados, o que ele está fazendo? Tá. Onde eu consigo trocar informação com outra tabela, por exemplo, eu tenho código do produto aqui, se eu clico em F-Vendas, eu tenho o código do produto aqui. Então, consigo, se fosse lá no Excel, faria um PROC-V. Adolfo, por que você não fez o PROC-V no Excel e trouxe um tabelão? Não é conceito de BI. Você perde em performance. E quando nós começarmos a estudar funções DAX, vocês vão entender melhor o que eu estou falando. Você perde em processamento do dado. É muito mais fácil trabalhar fracionado. Mas voltando, principalmente aqui, ó, na minha tabela de produto, como ela fornece informação para F-Vendas, eu não posso ter um ID duplicado. Todas as vezes, agora para quem trabalha com banco de dados, que eu tenho chave primária e chave estrangeira, a minha chave primária ela não é duplicada. Por quê? Vamos ver na prática? Eu tenho aqui o Lucas e a Josiângela. Eles são do mesmo setor, da mesma empresa. Eu não tenho como matricular a Josiângela com a mesma matrícula do Lucas. Isso vai gerar incompatibilidade em qualquer sistema. E na tratativa do dado também. Por isso que as tabelas que categorizam os eventos, a tabela de produto aqui, ó, não pode ter um SKU duplicado. Senão, quando eu for trocar a informação, o que vai acontecer? Erro no Power BI. Então, guardem essa informação. Aqui, como já testamos, como desenvolvemos, como vocês receberam, está tudo certinho. Mais uma vez aqui, ó, cliquei no campo produto, coluna texto, formato maiúsculo. Vou padronizar. Categoria, coluna texto, maiúsculo. Volto a dizer, isso é vamos colocar assim, um cacuete que eu tenho, tá bom? Para não ter aquela situação como eu comentei com vocês. Questões conceituais da primeira aula. Adolfo, você fez aqui, ó, o Power Query foi lá, buscou a fonte, ó, posso clicar na engrenagem, verificar o caminho. Ah, troquei o caminho do arquivo, Adolfo, perdi tudo. Não, procura novamente e atualiza o caminho, tá? A base ela vai carregar perfeitamente aqui. O Power Query pegou o caminho, ele entendeu o tipo de dado, ele abriu a sua massa de dados, ele tipou a massa de dados, ou seja, ele interpretou a informação de cada campo. E aqui a única operação que eu fiz foi texto em maiúsculo. A primeira pergunta que vem para a pessoa que não tem experiência, ainda não trabalhou com Power Query, é: todas as vezes que eu atualizar a informação no meu Excel, será que eu vou ter que vir aqui e fazer isso aqui manualmente? De jeito nenhum. Cada informação nova de venda que entrar na sua base de dados, automaticamente, quando você clicar em, por exemplo, atualizar aqui, ó, ela automaticamente vai passar por todos os processos das etapas aplicadas. Seja você tendo 5, 10, 15, 20, 40. A única coisa que talvez aqui comece a ficar um pouco dificultoso
é se você tiver muitas etapas aplicadas, muitas transformações, vai começar a ficar um pouquinho pesado o processamento do dado. Mas ainda assim, o Power Query foi feito para isso. Ah, Adolfo, eu já sou da área de tecnologia. Eu conheço Python, eu conheço instrução SQL. Eu quero trazer a minha consulta o mais limpo possível para o Power Query. Ok. O que vai acontecer? Você vai ganhar sempre em performance. Quanto mais limpa a sua instrução SQL, ali, os relacionamentos, tudo ok, todas as transformações feitas, quanto menos etapas aplicadas, mais performance você vai ganhar. Mas isso não quer dizer que o Power Query não vai fazer o trabalho dele, tá bom? É só uma questão de ganho. Quem trabalha com dados sabe. Quanto mais você performar, quanto mais você limpar, quanto mais você relacionar, você ter um modelo esquema ali perfeito, melhor vai ser o seu trabalho. Pergunta aqui: o conflito se dará somente no código ou em outra informação igual também? As tabelas não vão trocar informações. Quando você carregar, o Power BI vai trazer uma informação. Não lembro certo o todo a mensagem, mas ele vai falar o seguinte: não foi possível atualizar os dados devido à duplicada, e ele vai indicar o campo, a tabela onde tem uma chave duplicada. Tá bom? Você não vai conseguir trabalhar. As tabelas não vão conseguir fazer relação de informação entre elas. O Power BI não vai atualizar. Ele vai gerar uma mensagem de erro. Essa pergunta foi de um dos nossos alunos, mas talvez seja a dúvida de alguns. O que o aluno perguntou? Tá aqui, ó. Eu tenho o código e aqui eu fui lá e cadastrei a pessoa por um erro, gerou o mesmo SKU. Quando você carregar por Power BI, já vai dar a mensagem de erro. Tá bom? Espero que eu tenha respondido e tirado a dúvida aí. Tá? Adolfo, eu Então, tenho isso uma aqui é muito dúvida aqui. importante. Pode falar. No caso no SQL, né, quando você se cria uma tabela, a gente define lá como uma chave primária, né, que não pode se repetir. Dentro do Power BI, eu consigo fazer algo do tipo, exemplo, na coluna eu consigo fazer uma chave primária que ela já não se repita? Existe a possibilidade, por exemplo, se você tem uma tabela e você quer relacionar e você não tem um ID próprio para cada, vamos dizer, produto. Por exemplo, estamos trabalhando com produto. Você tem como adicionar, tá? Coluna de índice ou fazer algum tipo de operação que gere uma chave exclusiva. Isso aí, à medida que nós avançarmos, nós vamos trabalhar isso, tá bom? Existe como gerar chaves exclusivas através de algumas transformações, manipulações dos dados. Mas o ideal, né, o aluno que está nos perguntando, o ideal é que o modelo do dado ele já comporte isso, para que você até mesmo não corra o risco de criar um padrão, por exemplo, eu vou criar um ID exclusivo, RG concatenado com alguma coisa, com a primeira sigla do nome. Aí, eventualmente, você pode, por esse padrão, cometer um erro. O ideal é que a tabela de dimensão ela já carregue essas informações de maneira normalizada. Tá bom, Lucas? Beleza? Mas, respondendo a sua pergunta, tem como gerar chaves exclusivas manipulando os dados, criando padrão. Tá bom? Perfeito, Beleza? obrigado. Vamos avançar. Fiz toda a minha limpeza do dado, verifiquei a tipagem, verifiquei os nomes das minhas tabelas, verifiquei as minhas etapas aplicadas, está tudo certinho. O que eu vou fazer? Página inicial, fechar e aplicar. Agora, vocês vão perceber que essa mensagem, adicionar dados ao seu relatório, ela vai mudar. O Power BI ele vai propor uma nova estratégia agora, que é criar visuais com seus dados. Perfeito, pessoal? Então, vocês começam a entender aí a proposta de uma ferramenta de BI. Né? Quando a gente fala ferramenta, que ela está dentro de um conceito, tá bom? Existem outras ferramentas que também fazem esse papel. Mas o Power BI, por várias vantagens aí, é o mais utilizado ainda hoje, tá bom? Está indo aí para 10 anos de utilização dentro das empresas. Depois que você, dentro de uma ferramenta de BI, possui os seus dados plotados,
importante entender o que o Power BI fez nesse processo. Eu carreguei a tabela de produtos e aqui ele me mostra os campos, categoria, código, produto. Como eu tinha duas tabelas, aí ele mostra uma nova tabela através desse íconezinho aqui, ó. Vocês, ao longo do curso, vão se ambientizar com esses ícones. F Vendas. Trouxe uma nova consulta. Canal da venda, código do produto. Por que o Power BI ele fraciona a minha tabela dessa forma? Porque é uma ferramenta de self-service BI. Olhando para cá agora, ó, para exibição do modelo, vocês já vão observar que o Power BI, tá, pela configuração que o meu está, ele detectou o relacionamento automático. Lembra que eu gastei um tempo explicando para vocês que o SKU do produto faz com que as tabelas troquem informação? Ele identificou essa relação. Se o Power BI não fizer isso, se estiver configurado para não fazer relacionamento automático, você tem que fazer. Então, ó, cliquei na setinha, vou excluir. Excluir relação? Sim. Não tem um relacionamento. O que significa isso no conceito de BI? Se você não tem relacionamento entre a tabela, quando você vem em exibição do relatório, e você vem aqui, ó, eu vou pegar a informação de produtos, que é o nome do produto. Vou trazer para a minha área principal de criação. Olha lá. Ele trouxe os nomes do produto, como eu só tenho texto, por padrão, o Power BI coloca uma tabela. Como eu peguei a informação de produto, agora eu vou vir aqui, ó, em F Vendas, que é uma outra tabela, vou pegar a informação de quantidade e vou colocar na minha tabela. Então, cliquei aqui, ó, e coloquei dentro do meu visual. O que é isso aqui, ó? É o típico erro de relacionamento, ó. Aqui, quando eu olho para a sandália, 29, soma de quantidade, 29.813. Olha lá, 29.813, 29.813. Por quê? Quando você não tem um relacionamento definido dentro do Power BI, ele não consegue fazer o filtro da informação. Isso é perceptível para vocês? Comentem aí no chat, por favor. Então, por exemplo, vou tirar aqui soma de quantidade. Observe que as novas atualizações do Power BI, os visuais eles são on-object. Então, você clica, você consegue editar no próprio objeto, ao invés de vir aqui setando ou tirando informação. Tá? Então, eu posso vir aqui, ó, soma de quantidade de produto, clicar nesse íconezinho que está aparecendo aqui para mim, ó, e ele me mostra a estrutura de informações que eu tenho dentro do visual. Pessoal, mais uma vez eu repito, quem já conhece a ferramenta, um pouco de paciência. Eu estou explicando cada detalhe para que depois vocês sejam autônomos no desenvolvimento. Perfeito? Então ninguém vai ficar chateado comigo, porque às vezes eu paro para explicar alguma coisa, tá? Vou tirar aqui, ó, cliquei no xizinho, vou remover o dado. Ele voltou para a tabela. Vou vir aqui e vou pegar o canal da venda. Vou tentar relacionar essa informação. Agora ficou mais claro. Não é possível determinar os relacionamentos entre os campos. Vamos voltar lá no meu ambiente de relacionamento? Vou vir aqui, ó, exibição de modelo. Cliquei. Tenho a minha tabela de produtos. Aqui ele mostra a estrutura da tabela, tá? Você pode aumentar, diminuir. Às vezes não consegue ler o nome, ó, faz isso aqui, tá bom? O que eu tenho aqui, ó? Mais opções, olha lá. Novo, criar uma medida, ocultar, excluir do modelo, tá? O que eu vou fazer? Eu vou fazer um relacionamento agora na prática. Você pode vir em gerenciar relações, olha lá, ó, pedir para ele fazer a detecção automática ou você mesmo adicionar um novo relacionamento. Cliquei aqui, ó. Como que eu vou fazer esse relacionamento? Da tabela de produtos, porque ela vai categorizar o meu evento.
ela vai detalhar, vai trazer níveis de informação do meu evento, que é venda de produtos. Cliquei. Tenho categoria, código, produto. Para a tabela, F vendas. Se eu tivesse mais 3 tabelas, o meu pop-up ele ia me possibilitar selecionar uma delas. Cliquei em F vendas. E olha só, como que eu sei que eu estou selecionando os campos corretos? Quando você clica aqui, ó, com o botão esquerdo do mouse, o Power BI meio que traz um esmaecido cinza no campo que você está selecionando e indicando. Quando você clica aqui embaixo, a mesma coisa. Então, eu quero da tabela de produtos, eu quero que essa informação se relacione com essa informação a tal ponto que eu seja capaz de, em um visual, relacionar informações entre tabelas distintas. Beleza? Bem simples, né, pessoal? E quais são... Por que aqui abaixo tem a cardinalidade? A cardinalidade é o tipo de relacionamento que você está fazendo. É o que eu expliquei de uma forma mais resumida. Quando você clica aqui, ó, muitos para um, não. Isso não é um bom relacionamento. Um para um, se você tem um relacionamento de um para um, é sinal que você precisa melhorar o seu esquema de tabelas, tá bom? Porque não vejo lógica em uma tabela passar apenas uma informação. O legal e a performance que o Power BI tem é que quando você tem um SKU que tem uma informação definida aqui, ó, muitos eventos que você tenha, ele traga a informação. Então, eu estou saindo de um único SKU distinto, aonde ele pode se repetir nesta tabela várias vezes, porque ela é uma tabela de evento. E todas as vezes que eu encontrar o mesmo SKU entre as tabelas, ele troca a informação. Por isso que é um para muitos. Guardem isso. Cliquei aqui, depois nós vamos melhorar mais, trazer mais materiais sobre relacionamento. Direção do filtro. Único. Essa tabela traz informação para a tabela F-vendas. Resolvi o meu problema. O que eu vou fazer agora? Salvar. Olha lá, ele detectou o relacionamento está ativo e eu vou fechar o meu pop-up. Olha lá, ó. Vejam como fica o sentido da seta lá. Ó. Uma informação que pode se repetir várias vezes em uma tabela que é de eventos, e é normal que se repita, e ele sempre vai trazer e trocar informação com ela. Qual é a outra forma? Cliquei na setinha, vou excluir. Sim, você pode vir aqui, ó, você já conhece o seu modelo? Cliquei em código do produto, arrastei para cima do código do produto aqui, com o botão esquerdo do mouse. Ele vai mostrar o pop-up, você vai conferir e vai salvar. Aqui ao lado, ele mostra todas as informações em propriedades do seu relacionamento. Dúvidas nesse conceito? Avançamos em termos de estrutura de dado, modelagem, avançamos 90%. Alguém tem dúvidas da vantagem e de como eu usufruo, de como eu faço isso dentro do Power BI? Podemos avançar? Podemos. Então, vamos avançar. Então, a partir de agora, vocês estão proibidos de gerar um arquivo Excel com mais de 5 colunas. Quem aceita o desafio? Planilha da qualidade. Uma planilha que fala o produto, uma planilha que fala os eventos, planilha de faturamento. Uma planilha que tem lá os seus planos de conta, os seus ID dos funcionários, os seus eventos. Planilha de logística. Tem lá os seus processos, todos eles normalizados, com códigos de onde que vai, para onde que vem, os valores, tudo isso em um modelo
Planilha de vendas, planilha de RH. Tem lá uma planilha que fala quem que é a pessoa, tem lá uma planilha de treinamento e tem lá uma outra planilha de que avalia o quanto a pessoa ela evoluiu ao longo do tempo, né? Ou uma planilha que faz lá os contratados, os desligados. Eu te acho em qualquer lugar. Então, vocês estão proibidos agora de fazer várias colunas aí. Tá bom? Vamos lá. Agora na prática, tá, pessoal? Como eu consertei meu relacionamento, quando eu vou em exibição de relatório, agora lá, ó, ele consegue entender bem produto, categoria. Se eu quiser trazer a quantidade, tá lá, ele transforma um gráfico por padrão, mas você pode vir aqui, ó, clicar no visual e falar assim para o Power BI, quero manter como uma tabela. Tabelinha, vem aqui, ó, tabela, pronto. Se eu quiser trazer o valor total, tá lá. Se eu quiser trazer o código do produto, ele trouxe. E se você pesquisar esse camarada aqui, tem que bater. Tem que dar certo, tá? Tem que dar certo. Beleza? Com isso, pessoal, quando você traz uma estrutura de dados bem definida, agora isso é muito técnico, tá? Quando você traz uma estrutura de dados bem definida, o que você ganha em uma ferramenta de BI é a performance. Então, ao invés de trabalhar com um tabelão de 30 campos, 20 campos, 15 campos, com várias informações verticalizadas todos os dias, gerando informação, você normaliza dessa forma o seu modelo de dados. Quem já trabalha na área sabe muito bem a dor de cabeça que é isso. Até para integrar o modelo de dados a um sistema, sendo normalizado, isso suaviza o nosso trabalho. Perfeito? Não dúvidas? Vamos avançar? Vou deletar aqui o meu visual, ele fica me sugerindo criar visuais. Beleza. Como eu falei, não vamos correr nesse primeiro momento. Depois vocês vão observar que esses passos eu vou fazer rápido para que eu possa avançar nos assuntos, tá bom? Então, o que nós já fizemos até o momento? Estratificamos, transformamos e carregamos as informações. Elas estão aqui, ó. Se você clicar em modo de exibição de tabela, de produto, está espelhado aqui. F vendas, a informação virtual está aqui. O que o Adolfo fala virtual? Você não altera o dado aqui. Não tem como. Power BI trabalha com segurança da informação. Você sempre vai alterar o dado na fonte, tá? Trouxemos, fizemos o nosso ETL, verificamos o relacionamento e agora sim, o que nós vamos começar a fazer? Criar os nossos visuais. Como que eu vou fazer isso? Quem trabalha com análise de dados sabe que nós partimos de um pressuposto que se chama, é um pressuposto que se chama storytelling das informações. E o contar a história do dado, ele parte daquilo que é a necessidade. Eu não inventei, tá, pessoal? Eu não vim aqui, ó, vou fazer porque eu achei que ficou bonitão aqui. Não. Não. Tudo isso aqui tem uma estratégia por trás. Então vamos lá, vamos entender como que vai se dar o nosso storytelling, ou seja, a nossa estratégia de negócio, construindo os visuais no dashboard. Cartões. O que são os cartões? Os cartões são essas informações aqui, ó. O seu gestor, ele bate o olho, ele já sabe. O faturamento da minha empresa é 4,57 milhões. Então, o cartão é uma informação exclusiva. Ele é um resumo de informação. O meu gestor quer saber o faturamento total. O meu gestor quer saber a quantidade de itens vendidos. O meu gestor quer saber a quantidade de pedidos realizados. Número de clientes que eu tenho hoje no meu cartel. Tá aí. Informação rápida. Outra necessidade do nosso storytelling. Além dos cartões, que são informações reduzidas, o nosso gestor também quer um gráfico de barras para dimensionar faturamento mensal, tá? Para os tops 10 produtos. Então, ó, tá aqui, ó. Rank dos 10 produtos por faturamento.
Depois, o que mais que ele quer? Uma tabela detalhada, com categorias, produtos, itens vendidos e faturamentos, com barras de progresso, perdão. Então, quando eu olho aqui, ó, essa informação está aqui. Dúvida do nosso aluno. Depois apenas confirme com o pessoal se alguém estiver com dúvida em relação às configurações visuais. Porque dependendo se alguma estiver desativada, não exibe alguns painéis laterais. E não é possível também interagir com todos os objetos dentro do modelo. Entendi a dúvida do João. É a questão da exibição da informação aqui no painel, né? Tá, pessoal? Verificar se aqui está ativado direitinho, ó, em gerenciador de painéis, tá? E mostrar painéis, você pode habilitar dados, desabilitar. Clica com o botão esquerdo. Aí você consegue editar, verificar a informação que está no visual. Ó. Se eu clicar aqui, eu sei que eu montei esse visual com essas duas informações setadas. O compilar, né, você vai editar e o formato você vai editar o visual. Tá? Compilar, você monta a informação, o dado você está vendo de onde a informação está saindo, e o formato você edita todo o seu visual. Vou fazer passo a passo, não se preocupem. Vamos lá. Outra informação, gráfico de rosca. Está aqui, ó. Por que eu utilizei esse gráfico? Isso aqui me dá uma margem de quais são os canais de venda que mais me geram faturamento. Aqui nós observamos que, através do meu website, eu vendo muito mais do que na minha loja física. E isso gera estratégia. Quando eu bato o olho só nesse visual, para a gente antecipar um pouquinho, eu gosto muito dessa parte de pensar em cima do KPI. Eu bato o olho aqui, vale a pena eu manter minha loja física? Vale a pena eu investir em abrir uma nova loja, talvez em outro lugar? Vale a pena eu trabalhar na infraestrutura da minha loja física? Ou vale a pena eu começar a colocar mais dinheiro em tráfego pago para divulgar meu site? Então, pessoal, quando a gente começa a trabalhar com dados, você não só tem essa parte boa de ver a informação de uma maneira facilitada. A sua cabeça tem que estar ligada na estratégia do negócio, para fazer o negócio avançar. Isso é muito bacana, tá? Então, vamos voltar lá. Por isso que o meu gestor, ele pediu esse gráfico de representatividade, tá? Representatividade comparativa entre canais da venda, que é esse cara aqui. Qual que é o nosso desafio agora? Começar a montar esse modelo. Perfeito? Então, agora sim, depois de todas as explicações, vamos começar a montar, tá? Então, eu já tenho meu Power BI aberto, minha informação está habilitada aqui, eu já fiz todas as etapas iniciais, tá, de uma ferramenta de BI. E a primeira coisa que eu gosto de fazer, pessoal, olha só, vejam bem. Aqui eu tenho página 1 aqui embaixo. Se eu clicar, eu abro uma nova página. Se eu clicar, eu abro uma nova página, tá? Eu posso vir aqui, clicar com o botão direito, excluir. Ele vai perguntar se eu quero excluir. Eu posso vir aqui, clicar com o botão direito, ele vai perguntar se eu quero renomear, duplicar, excluir, posso excluir, tá? Só para que vocês vejam. Então, primeira coisa, eu vou dar um nome à página. Aonde que eu faço isso? Aqui, ó, página 1, dei 2 cliques com o botão esquerdo do mouse, eu vou chamar essa página, vou fazer sempre igual o gabarito, tá? Por isso que vocês vão ver eu indo voltando toda hora. Vou chamar essa página de overview. Quem trabalha já com dados sabe que overview é uma visão global das suas informações. Essa página é a página de overview. Nomeei a minha página. Segunda coisa que eu gosto de fazer, depois que eu analisei, depois que eu pensei, depois que eu abri o banco, depois que eu fiz o relacionamento, depois que eu percebi que as minhas informações me permitem gerar o meu dashboard, personalizar. Nós personalizamos de duas formas. Pelo mockup, que eu mandei para vocês, que é um arquivo SVG, porque eu fiz ele no Figma. Depois nós vamos ter uma aula acerca do Figma, tá? E também a personalização das cores. Por quê, pessoal? Todo dashboard também tem a identidade visual da empresa. Guardem isso. Não adianta eu vir aqui, aí a gente está trabalhando na parte de design mesmo, e design é conceito. Adolfo, por que eu preciso me importar de apresentar da melhor forma, tudo bonitinho, tudo organizado, com a identificação visual da minha empresa? Porque, pessoal, nós estamos saindo de um conceito antigo de empresa, que é colar um gráfico do Excel lá no PowerPoint
para apresentar o BI. Então, quanto melhor você faz nesse aspecto, mais engajamento você tem com a ferramenta, mais aceitação você vai ter com a ferramenta. Isso é muito importante, além da parte de organização, tá, pessoal? Então, não adianta nada eu falar aqui que eu vou fazer um dashboard para Ferreiro Rocher vermelho, sendo que a paleta de cor é marrom, amarelo mais pastel. Ah, vou fazer um dashboard de controle de consumo dos meus carros da Ferrari. Aí você faz um dashboard de todo azulzão lá. O seu gestor pode olhar para você e pode te demitir. Assim, você está trabalhando com outro time, poxa. Então tem a parte cognitiva da informação. E isso faz diferença, tá, pessoal? Então vamos lá. Segunda parte da personalização, eu vou colocar um mockup que eu já disponibilizei para vocês lá do Figma. Aonde que eu faço isso? Vocês vão vir aqui na lateral, olha lá. Formato. Cliquei em formato. Tela de fundo, tá, pessoal? Não é papel de parede, é a tela de fundo que ela está entre essas linhas aqui que vocês estão vendo. Tela de fundo, procurar. Vou lá na minha pastinha, área de trabalho, aula 1, estrutura do projeto, vou pegar o meu background aqui, ó. Tá? Ele se chama background. Vou abrir. Transparência está 100%. Isso aqui vem por padrão. Vou diminuir a transparência. Nossa, Adolfo, o background não está aparecendo direito. O que eu vou fazer? Eu vou ajustar a imagem. Assim como às vezes você traz uma imagem para o PowerPoint, você tem que ajustar, aumentar, diminuir. Aqui você tem que ajustar o seu background. Então, eu vou vir aqui ó, em ajuste. Prontinho. Por que eu gosto de fazer isso? Porque o background, eu projeto ele depois que eu tenho um desenho do meu dashboard pronto. Aí aqui, para mim, é muito mais fácil saber a sequência de desenvolvimento que eu vou precisar fazer. Voltando um pouco no conceito de storytelling. Sempre as principais informações da esquerda para a direita, de cima para baixo. Isso é uma ótima sugestão de organização e de estratégia. Se você vai ler um livro, você sempre começa do quê? Da esquerda para a direita. Então, você vai pegar as informações mais importantes, vai colocar acima da esquerda para a direita. Você já chama a atenção da pessoa para aquilo. É também um aspecto interessante. Existem outras estratégias de storytelling, mas eu gosto muito dessa. Então, já tenho aqui meu mockup. Segunda coisa que eu vou fazer. Observem que eu tenho aqui ó, em inserir, mesmo? Inserir não, perdão. Exibição, perdão, exibição, temas. O Power BI ele tem alguns temas por padrão. Esses temas, eles são um conjunto de cores que vão ser sugeridas pelo Power BI à medida que você monta. Só que, pessoal, como eu já tenho essa estrutura de mockup, eu fiz um tema para importar para o Power BI para combinar com essa estrutura. Observe que oficialmente aqui, ó, nosso gabarito, olha lá, meu tom de verde pastel, meu azul. Então aqui embaixo não vem uma cor agressiva, tá? Com calma, nós vamos ter uma aula sobre visuais, identidade visual e desenvolvimento de background, tá? Mas, como que eu importo aquela paletinha de cor? Venho aqui em temas, cliquei na setinha, vou procurar um tema, vou lá na página, na pasta de estrutura do projeto, e eu gerei para vocês um tema JSON com todas as cores que eu utilizo nos meus visuais. Então, vocês, ó, cliquem em abrir, ele vai mostrar que o tema foi adicionado, entendi, cliquei em entendi, e agora, por exemplo, quando vocês vêm aqui e clicam em tela de fundo e cor, por exemplo, olha lá, todas aquelas cores pastéis, elas estão aqui, ó. Então já fica mais fácil, não tem que ficar configurando a cor, mudando a cor toda hora. Eu já dimensionei a minha cor aqui, tá? Personalizei, né? Dimensionar é uma palavra muito forte para isso. Beleza? Então, ó, estamos quase lá. Já trouxemos o mockup,
Já fizemos aqui, ó, a nossa estrutura de paleta de cor e agora sim eu vou começar a fazer. Vou começar a fazer para a situação do problema. Então, aqui, ó, o que que o meu gestor quer? Faturamento, itens vendidos, pedidos realizados, total clientes. Então, vamos lá. Como é que eu vou fazer esse card? O card está aqui, pessoal, ó. Página inicial, você pode vir aqui em inserir, clicar na setinha e pegar um cartão. Esse é um insight que permite que você faça um card, uma informação, um resumo. Quando você aciona esse card, ao contrário de alguns aqui que são outros tipos de configuração, ele vai permitir que você adicione uma única informação. Esse é o card mais simples que existe dentro do Power BI, tá? Então, ó, tá aqui. Como é que eu trago essa informação? Como é um object, você pode vir aqui adicionar dados, ou ele vai estar aqui na tabela de produtos ou na F vendas, tá? Eu vou já explicar duas situações aqui para vocês. Eu posso vir aqui e clicar também, vir aqui, ó, na área de dados, cliquei no meu botãozinho e trazer a informação de valor total para cá, ó. O que ele vai fazer? Ele resumiu a informação para mim. E por padrão, pessoal, prestem muita atenção nisso. Como eu peguei um cartão e inseri um conjunto de valores, por que você fez isso, Adolfo? Se eu olhar para minha tabela, valor total é um campo. Se eu somar todo esse campo, eu já sei qual é o faturamento da minha empresa. É um cálculo simples. É igual como se nós estivéssemos somando uma coluna no Excel. Soma. Só que tem um detalhe aqui, pessoal. Como esse curso eu quis avançar muito em questão de conteúdo, falamos sobre relacionamento. E agora nós vamos falar sobre a diferença de você pegar um campo e resumi-lo com uma soma de valor. Prestem muita atenção. E você aplicar uma função DAX e resumir em uma soma. Fazer um cálculo de soma. Parece que é a mesma coisa, mas não é, tá? Vou clicar aqui, ó, Ctrl C, Ctrl V. Isso aqui ajuda a gente a ganhar tempo. Aqui, ó, eu peguei um campo, trouxe por cartão e ele, por padrão, me colocou como soma. Você poderia alterar aqui, ó, soma de valor total, média, mínimo, máximo, contagem, igual um subtotal do Excel, né? Você consegue alterar o tipo de cálculo aqui. Mas, por padrão, o Power BI traz soma. Agora eu vou pegar esse cartão. Vejam comigo, tá, pessoal? Vejam comigo. Vou tirar essa informação. Vou tirar o campo de valores. Cliquei aqui, ó, excluir, remover dados. Tá vazio, não tá? Agora, eu vou vir aqui, ó, e vou usar uma função, uma expressão, um cálculo para gerar essa soma. Olha lá, ó. Valor total, se eu somar tudo, eu vou chegar no 4,57. Como é que eu vou fazer? Vou pegar essa tabela de vendas a princípio, cliquei na tabela. Quando você clica na tabela, acompanhe comigo, por favor, tá? Agora eu vou avançar um pouquinho. Quando você clica na tabela, aparece aqui em cima na guia do Power BI, ó, ferramentas de tabela. E essas ferramentas de tabela, elas permitem a você um novo cálculo visual, nova medida, medida rápida, nova coluna, nova tabela, porque você está clicando em uma tabela para adicionar alguma coisa. Eu quero adicionar uma medida. Cliquei ela. O que aconteceu, Adolfo? Quando eu cliquei em adicionar uma nova medida, aqui no ambiente da tabela onde traz o conjunto de informações, ele abriu uma calculadorazinha com o nome medida. E aqui na barra, observe que o Power BI está esperando você fazer o cálculo. Como é que você faz um cálculo dentro do Power BI? Dessa forma. Vou apagar. Primeira coisa que eu vou fazer, dar um nome ao meu cálculo. Toda função DAX, em primeiro lugar, ela recebe um nome. Então, eu vou chamar essa medida de faturamento. Faturamento. Ok? Tá igual aí.
Beleza, pessoal? Tá aí, faturamento. Aí eu coloquei um nome e coloquei igual a alguma coisa. Como que eu vou calcular esse faturamento? Eu vou falar que eu quero fazer uma soma daquele campo. Esqueçam tudo que vocês já viram. Cálculos dentro do Power BI, você tem que saber os campos que você está trabalhando. Os campos, eles se tornam os objetos das funções. Então, você não vai abrir uma planilha aqui para fazer um cálculo. Você não vai lá onde você visualiza a sua tabela e vai fazer um cálculo lá. Não. Você vai trabalhar com objetos. Se eu quero fazer uma soma, depois eu vou mandar um resumo das principais funções DAX. Vou fazer um vídeo das principais funções DAX para vocês começarem a trabalhar com Power BI. Mas eu quero somar. Somar em inglês, sum. Observe que o Power BI ele funciona um pouquinho igual o Excel aqui. Você escolhe a função e ele traz vários tipos daquele prefixo, né? E eu quero clicar em soma. Aí ele fala, a soma, o que você precisa fazer para a função funcionar? Adiciona todos os números de uma coluna. Qual que é a coluna que você quer adicionar? Ela está aqui, ó. O que o Power BI faz? Primeiro o nome da tabela, depois o campo que você quer trabalhar. Eu quero F vendas e quero somar todos os valores do valor total. Cliquei aqui. Ou, quando a pessoa já tem prática, ela vem aqui, ó, valor total. Dá um tab, já entra. Beleza? Volto a dizer, estou fazendo detalhe por detalhes para depois focar no desenvolvimento. Soma, peguei o campo, somei, não preciso de nenhum outro argumento, fecho meus parênteses, aperto Enter. Tá lá, fiz o meu cálculo. Observe que aquela informação da tabela, ela recebeu o nome que eu coloquei na minha medida e armazenou na minha tabela. O que comumente nós fazemos? Tudo que você gera dentro do Power BI, você precisa formatar. Assim como o ETL. Você tem seus campos, precisa tipar. Aqui eu preciso falar para o Power BI que essa medida que eu criei, estou selecionando ela, cliquei com o botão esquerdo do mouse, é uma medida que é uma moeda, olha lá, moeda, estou em formatação. Esta moeda lá, ela é português Brasil, tem que encontrar, é chatinho no começo, mas depois o Power BI grava, tá? Olha lá, português Brasil, aqui embaixo, ó, português Brasil, e eu posso deixar aqui 2 casas decimais para ela. O que eu vou fazer agora? Vou vir no meu visual, cliquei aqui no meu íconezinho, adicionar dados, vou lá em F vendas, aonde eu armazenei minha informação e vou trazer a medida, 4,57. Adolfo, você explicou tudo isso, falou tudo isso, o resultado é o mesmo. Sim, isso é o que você está vendo. Anotem. Quando você pega um campo e coloca dentro de um visual, e você faz isso para todos os seus visuais, o primeiro problema que você vai ter a longo prazo é que talvez comece a ficar lento os visuais para carregar. Porque se a sua tabela ela cresce de cima para baixo, verticalizada, a tendência é que a pessoa sempre inpute informação aqui. E, naturalmente, esse campo sempre gere mais informações. E isso vai pesar no seu visual. Agora, quando você utiliza uma função, como nós fizemos aqui, você economiza em memória para processamento. Porque o DAX, de maneira performática, ele resumiu em soma todo aquele campo. Aqui você tem um cálculo. Aqui você tem um campo que é resumido em um cálculo. Aqui é mais performático. Usar uma medida dentro de qualquer visual do Power BI sempre vai ser mais performático. Quando eu falo em performance, pessoal, por favor, abriu o Power BI, o Insight está carregando, você está indo para sua reunião e está lá rodando, 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 rodando e nunca mostra a informação. Por quê? O tempo de processamento já está longo. Então, vocês agora estão inclinando a carreira de vocês
para análise de dados. Precisam pensar nisso. É mais fácil, Adolfo, vir aqui, eu posso clicar, eu posso transformar a soma em outro resumo, média, mínimo, máximo, contagem distinta, contagem, desvio padrão? Sim. Mas a longo prazo, isso pode impactar na performance do seu dashboard. E você, dependendo do tipo de gestor que você tem, ele vai começar a entrar na reunião e vai começar a ficar sem paciência, porque tem gente que é assim. Não funciona, a pessoa já vira aquela chave que nós chamamos, né? Então, dica de ouro dessa aula. Vai desenvolver no Power BI, vai desenvolver uma ferramenta de análise de dados, pense em performance. Dica de ouro dessa aula. Então, sempre que você for escolher, por mais simples que seja, um cálculo ou um campo, e eu vou resumir ele em um cálculo, escolham o cálculo. Anotaram? Então, vamos prosseguir. Então, eu vou clicar no meu visual e vou deletá-lo, porque eu vou manter aqui, ó, o visual que está com a medida. E, ó, pessoal, ó, já vou começar aqui a montar o meu dashboard. Ih, Adolfo, não deu certo, olha lá. Tá agarrado, não tá combinando. Pessoal, todo o visual dentro do Power BI, todo o insight, ele é editável. Você pode vir aqui, ó, editar alguma coisa, ou você pode vir aqui, ó, clicar nele, vir aqui, ó, em formato. Observe que mudou a minha estrutura da barra lateral direita aqui, ó, no meu painel. E você pode vir aqui, ó, valor do balão. O valor do balão é o valor que está mostrado para você, exibido para você aí, tá? Então, ó, aqui eu tenho em valor do balão. O que eu posso editar? Fonte, tamanho da fonte, negrito, itálico, as cores, olha lá, observe que as cores estão todas em tom pastel, a unidade. O que mais que você pode digitar? Casos decimais, quebrar texto, não quebrar texto, olha lá. Ele quebra texto, não quebra texto, tá bom? Espaçamento da fonte e o rótulo de categoria, ó, vou aumentar aqui para que vocês vejam. É o texto que é exibido porque você chamou a medida de faturamento. Eu não quero exibir. Olha lá, tirei. Tá lá. Quero exibir. Então, toda essa parte de edição de um visual, pessoal, não precisa decorar. Clicou no visual. Opa, peraí, o que eu tenho para editar? Vem em formato. Tá aqui. O que eu preciso fazer? Cada visual vai mostrar uma estrutura em cascata para você. De edição e de plotagem de informação. Colocar a informação lá. Tá bom, pessoal? Então, ó, agora é aquele que nós chamamos dos ajustes finos aí. Cada um tem o seu cacuete. Eu sempre gosto de trabalhar com a fonte. Segui, Sembold. Primeira coisa. Vou trabalhar com 8 aqui para eu ver. Ou ficou menor. Vou botar 16, tamanho da fonte. Tá um pouquinho maior. Não vou ficar olhando esses detalhes do gabarito. Vou deixar aqui o nome faturamento, tá? Porque eu não tenho no meu visual escrito aqui faturamento embaixo, então eu vou dar uma ajustada nele, ó. Botei ele negrito para chamar atenção. Poderia mudar a cor aqui também, para dar um destaque, para suavizar, ó. Aí é a gosto. Vim aqui, ó. Prontinho, a informação está aqui. Já temos o faturamento. Tá igual ao do gabarito? Não. Como é que eu fiz no gabarito? Ó, cliquei no visual. Se eu quisesse fazer igual, Segoi Bold 18, duas casas decimais, foto de categoria 8. Tá lá, a mesma coisa. Segoi Bold, tá lá. Segoi Semi, eu coloquei Bold aqui. Tá em rota de categorias e valor do balão também, ó. Tá lá, pronto. Ele fica mais espaçado, né? Poderia diminuir o tamanho do faturamento, mas aí é tudo ajuste fino. Só estou mostrando, pessoal, para que vocês vejam aí, ó. Olha lá. Agora está igual ao do gabarito. Pronto. Uma vez que você editou o visual, por favor, o Ctrl+C, Ctrl+V, ele nunca vai morrer na nossa vida. Uma vez que você editou o visual, tá lá, bonitinho. Você colocou do jeito que você quer lá, ó. Posso aumentar um pouquinho aqui? Posso. Tá? Pô, eu vou usar mais 3 cartões. Ó, Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+C, Ctrl+V. Tá lá, ó. Observe que o Power BI facilita
Lógico que tem como alinhar, centralizar tudo isso, tá, pessoal? Mas ele centraliza aqui, ó. Você acompanha as linhas, ó. Pronto. Ctrl C, Ctrl V. Adolfo, por que você está fazendo Ctrl C, Ctrl V? As informações são diferentes para aproveitar a formatação. Porque eu posso editar e tirar a informação de qualquer visual. Então, uma vez que você gastou um tempinho editando, vai usar o visual de novo, Ctrl C, Ctrl V nele, sem pensar duas vezes. Olha lá, ó, como eu falei para vocês, eu posso clicar com o botão esquerdo do mouse, selecionar tudo, olha lá, formato, alinhar, olha lá, alinhar superior. Vamos supor que eles estejam desalinhados na horizontal. Posso vir aqui também, ó, alinhar, distribuir horizontalmente, ou seja, ele vai colocar todos na mesma distância no sentido horizontal. Então, não precisa ficar aqui, ó, catando milho, tá bom? Usem a ferramenta. Vou dar um Ctrl Z. Olha lá, voltei. Tá? Beleza? Não dúvidas até aí, né, pessoal? Estou indo. O que eu preciso fazer agora? Trabalhar a minha análise. Vamos lá. Então, qual que é a próxima medida? Itens vendidos. Como que eu vou calcular o total de itens vendidos? Vamos lá. Vou na minha tabela para ver o meu modelo de dados. E quando eu precisei do faturamento, eu vim aqui em valor total e apliquei uma soma. Agora, o meu gestor, ele quer que nesse visual aqui, ó, apareça o número de itens vendidos. Vou olhar para a minha tabela. Vocês observem que eu nem abri o Excel mais. O Power BI tem tanta facilidade que você nem precisa olhar na sua fonte, tá? Vou vir aqui, ó, aonde que está a informação da quantidade de itens que eu vendo? Tá aqui, ó, nesse campo. Como é que eu vou chegar nesse resultado? Bom, se aqui em cada registro ele fala para mim o quanto eu vendi, se eu somar essa turma toda, eu vou chegar na soma de itens vendidos. Então, o que eu vou fazer? Ó, posso vir aqui até nesse ambiente, tá, pessoal? Clicar na minha tabela F Vendas, mesmo processo. Cliquei na tabela F Vendas, aparece aqui para mim, no Power BI, na minha guia, em cálculos, ferramentas de tabela, eu vou fazer mais um cálculozinho, que no Power BI se chama medida. Medidas DAX, expressões que analisam dados, tá? Vou chamar essa medida de itens vendidos, tá? Tá aí. Cada um vai ter o seu cacuete. Tem gente que usa tudo em caixa alta, tem gente que maiúscula e minúscula, cada um vai desenvolver o seu. Não se preocupem por isso. Voltando. DAX, nome, sinal de igual. O que eu vou fazer? Somar, olha lá, sum. Dei um tab, entrei na função. Vou pegar na tabela F vendas. Por que está entre colchetes aqui, Adolfo? Porque é o campo. Vou pegar o campo quantidade. Tá lá. Soma na tabela F vendas o campo quantidade. Soma, não preciso de mais nenhum argumento. Fechei parênteses e Enter. Tá lá. Agora, onde que eu vou ver essa informação? Se o DAX ele resume a informação, ele não vai aparecer aqui. Eu não estou gerando uma coluna nova, uma coluna calculada. Não. Eu tenho que ver através de um visual. Por isso que nós voltamos. Ele economiza memória por isso. Ele não fica sendo exibido toda hora. Tá? Você usa um visual para exibi-lo. Ó, vou substituir essa informação do meu segundo card. Cliquei em campos, cliquei na seta, fui na tabela onde está a minha medida e vou vir aqui, ó, itens vendidos. 30 mil itens vendidos. Será que é isso mesmo? Vamos olhar o gabarito? Será que eu fiz certo? 29,81. Se eu botar aqui casa decimal, isso mesmo? Itens vendidos, valor 2. 20,81 itens vendidos. Tá? 29,81 mil itens vendidos. E está resumindo a informação. Tranquilo até aí, pessoal? Todo mundo entendeu? Então, eu estou fazendo o quê? Pegando as informações, resumo. O gestor bate o olho, já tem uma noção do que está acontecendo na minha empresa. Depois ele vem detalhando, relacionando informações para tirar mais ideias aí, mais insights. Próximo item que é a solicitação do gestor.
ele quer também saber o número de pedidos que foram realizados. Vamos lá. Vamos interpretar nossa tabela aí. Número de pedidos realizados. Vou vir aqui, ó, na minha tabelinha. Bom, cada pedido, aí entra a parte de análise de dados. Cada projeto vai ser de uma forma, pessoal. Isso aqui não é decoreba. Existem os principais caminhos aí. Quando eu olho para minha tabela, eu tenho o ID do cliente, código de produto, tá? E eu tenho o ID do pedido. Quando eu clico aqui no campo pedido, e vocês olham aqui um pouquinho para baixo aqui, ó, o Power BI ele traz um resumo de informação. 9.932 linhas, ou seja, aonde você clicou, na tabela que você clicou, a primeira informação que o Power BI traz é o número de linhas. Depois, olha lá, coluna pedido, o que ele está falando? Você tem 9.932 valores distintos. É como se fosse aquele resuminho que aparece quando a gente seleciona uma coluna no Excel, não é verdade? Bom, se cada venda gera um pedido, se eu somá-los de maneira distinta ou contá-los, eu vou saber o total de pedidos. Na verdade, eu já tenho informação, agora eu vou trazê-lo para um visual. Vou vir aqui na minha tabela F-Vendas, tá? Nova medida, estou fazendo um novo cálculo, inserindo ele dentro dessa tabela, tá? Depois nós vamos aprender a fazer uma tabela separada só para armazenar medida, para começar a organizar o nosso modelo já na próxima aula, tá bom, pessoal? Vamos lá. Vou dar um nome. Como é que é o nome que eu dei no gabarito? Pedidos realizados. Vou combinar aqui. Pedidos realizados. Igual aqui. Vejam o que eu falei para vocês. Quero contar os pedidos de maneira distinta. Bom, contar em inglês, count. Distintos, distinct. Então, se eu pegar aqui e começar a digitar distinct, não desespera. Eu vou mandar as principais funções, um PDF bem ajeitado para vocês, bem ilustrado, para vocês acompanharem isso. Só estou abrindo a mente de vocês aqui. Então, lá, ó, distinct count, contar de maneira distinta. Ok? O que que eu vou contar? Eu vou lá na tabela F Vendas e vou contar os pedidos. Cliquei nele. Vou fechar parênteses e Enter. Adolfo, mas não aparece na tabela. Lógico, você tem que usar um visual para exibir o que você resumiu como informação. Cliquei nesse visual, cliquei aqui, ó, sugerir um visual, vou vir aqui em faturamento e vou pegar aqui, ó, o meu cálculo que se chama itens vendidos, ou poderia ser pedidos realizados, né? Opa, eu acho que eu cometi um erro aí. Os pedidos não pode ser distinct count, eu acho. Por quê? Cada linha de registro gera um código de pedido, certo? Isso mesmo? Vou olhar aqui no meu gabarito só para eu ter certeza lá. Qual foi o cálculo que eu utilizei? Pedidos realizados. F vendas pedidos. Por que está dando diferente o meu aqui? Será que eu selecionei o campo errado? Vou vir aqui na minha medida. Ah, não. Eu selecionei a medida errada. Não é itens vendidos, tá, pessoal? É pedidos realizados. Aqui. 9.932. Como que eu fiz esse cálculo? Peguei os códigos, somei de forma distinta. É como se eu pegasse contagem contar todo mundo, desprezando duplicadas, por exemplo. Por isso que nós utilizamos a função distinct count. Contar distinto, tá bom? Depois, com o tempo, pessoal, são medidas que a gente faz sempre. Sum, distinct count,
count rows, contar linhas, a gente faz sempre, porque a gente está trabalhando com objetos. Último item aí da nossa solução inicial, total de clientes. Vamos ver como é que eu vou estratificar essa informação. Voltei para o Power BI, vou para minha tabelinha, tá? Vou vir aqui, ó, como é que eu vou tirar o total de clientes? Muito bem. Código do produto, código do cliente. Se eu contar de maneira distinta aqui, ó, eu sei quem são os meus clientes. Adolfo, por que você vai contar os ADIs de clientes de maneira distinta para gerar o número de clientes? Porque eu posso ter um cliente recorrente. Por exemplo, pegar o Vitor. O Vitor é o meu cliente 10,59,39. Ele comprou uma vez no dia 20 de janeiro. Depois o Vitor, 10,59,39, gerou mais uma venda para mim. Só que eu quero saber quantos clientes eu tenho hoje dentro do meu e-commerce, certo? Por isso que eu vou pegar esse campo e vou fazer o mesmo cálculo que eu fiz anteriormente. Distinct Count. Vou vir aqui, ó, selecionei minha tabela, ferramenta de tabela, nova medida. Vocês observem que algumas coisas começam a ficar muito automáticas aí. Vou chamar, como que eu chamei no gabarito? Clientes. Ok. Clientes aí, poderia colocar número de clientes, total clientes, aí é com vocês, tá bom? Então, vou vir aqui, ó, Distinct Count. Quando você começa a digitar, aparece vários prefixos iguais aí, né? Tem um tab, ele automaticamente preenche o restante. E eu vou vir aqui, ó, no ID cliente, certo? Vou informar que eu quero contar de forma distinta. Essa função também, ela não precisa de mais nenhum argumento. Então, vou dar Enter, tá lá. Vou vir aqui, ó, faturamento. Eu tenho essa informação porque eu copiei e colei, né? Vou trocar faturamento por clientes. 5.447. Beleza, pessoal? Então, a primeira coisa que eu fiz no meu dashboard é trazer as principais informações, resumo. Qualquer gestor vai bater o olho, tá, minha empresa ela tem um faturamento de 4,57, com todas as informações que eu tenho de registro de venda, eu fiz 29.081 vendas, tenho 9.932 pedidos realizados e tenho hoje dentro do meu cartel 5.447 clientes. Já dá para dar uma margem do estado da empresa, da expectativa do gestor. E agora, qual que é a visão nos principais visuais? É você ir relacionando as informações para que você entenda em detalhes e você gere mais oportunidades de análise para o seu gestor. Então, as principais informações da sua empresa você já tem, está aqui. Os cartões, eles fazem isso, eles resumem as informações. E agora, por que eu tenho que ter o faturamento ao longo do tempo? Pô, tá, meu faturamento é 4,57. Qual foi o mês que eu mais faturei? No mês que eu mais faturei, foi o mês que eu mais vendi? Na lógica, sim. Mas pode ser que tenha uma variação do ticket médio do seu produto. Pode ser que você tenha feito uma promoção e você vendeu mais por isso. Então você começa a entender de uma forma horizontal o que aconteceu. Certo? E os demais itens como eu expliquei para vocês. Beleza, pessoal? Então, ó, só para que vocês tenham ideia, a lógica dos KPIs dentro do Power BI, elas são as mesmas. Eu quero um gráfico horizontal que me mostre o faturamento ao longo do tempo. Primeira coisa que eu tenho que fazer, ó, gráfico de colunas. Simples. Tá aqui, ó. Aonde que eu vou encaixar esse camarada aqui? Vou vir aqui nesse ambiente, ó, que eu preparei para o meu gráfico de colunas e vou dimensionar aqui, ó. Por isso que eu gosto de colocar o background, porque eu já vou fazendo conforme a distribuição das informações, tá? Na verdade, eu sempre começo pela análise, desenvolvimento do background, depois Power BI, tá? Para eu não ficar sambando aí, beleza? Então, o que eu vou colocar de informação dentro desse visual? Poderia clicar aqui no ícone que aparece ao lado. Vamos lá, o que ele me sugere? Eixo X. Bom, se você controla, isso é importante. Anotem aí também, dica de ouro. Todo trabalho
que onde os seus registros geram eventos dentro do Power BI, não só para a questão de análise, mas até pelo desenvolvimento da própria ferramenta, questão de filtro, entre outros, você necessita da granularidade completa do tempo. Adolfo, você falou bonito e eu não entendi nada. O que significa isso? Registro de tempo dentro do Power BI, de data, de evento, ele precisa de dia, mês e ano. Se você é acostumado a gerar uma planilha do Excel que você coloca lá 9/2025, ou seja, a abreviação do mês de novembro /2025, isso não vai funcionar dentro do Power BI. Ele não aceita. O Power BI, quando se fala em relação a tempo, ele só aceita quando você tem a granularidade completa. Vou até mudar aqui a exibição. Cliquei no campo, vou vir em formato, vou clicar nele e vou colocar aqui, ó, dia, mês e ano. Pronto. Para que vocês tenham noção melhor do que eu estou falando. Ele só aceita quando a pessoa lá na fonte colocou dia, mês, ano. Do contrário, ele não faz. Ele não trabalha com tempo dessa forma. E quando eu chego aqui, eu começo a ver a vantagem com relação a isso. Por quê? Se é um gráfico que vai mostrar o faturamento ao longo do tempo, o eixo X, eu vou colocar o quê? A minha coluninha de data. Data da venda. Perfeito. No eixo Y, que é onde os dados vão ser plotados e filtrados conforme a minha linha do tempo, o que eu vou fazer? Vou pegar aqui o meu faturamento e colocar no eixo Y. Cliquei nele. Vou vir na F vendas, aonde a minha medida está gerada. Tá? Vou vir aqui em faturamento e setar. O que o Power BI fez para mim? Vou até aumentar aqui um pouquinho para que vocês vejam. A primeira granularidade do tempo é o ano. É a maior que nós temos, né? Ano, trimestre, mês e dia. Olha que bacana, pessoal. Isso funciona online, no local, entre outros. Qual que é a vantagem e por que o Power BI amarra isso? Porque quando você chegar aqui, ó, no seu visual, ele está mostrando ano de 2020, correto? Observe que aqui ao lado superior direito, eu tenho clique aqui para habilitar o drill down. Ir para o próximo nível da hierarquia. Expandir todo o campo um nível abaixo na hierarquia. Quando você trabalha com esse tipo de informação dentro do Power BI, o Power BI ele tem duas combinações que se chama drill down e drill up. Drill up, você sobe a sua hierarquia. Drill down, você desce a sua hierarquia. Então, dentro do mesmo KPI, sem eu fazer nenhum tipo de trato no dado, se eu clicar aqui abaixo, ó, eu vou sair de ano para trimestre. E isso, imagine você apresentando um comparativo anual, seu gestor no meio da reunião fala o seguinte: no primeiro trimestre do ano, qual foi o meu faturamento? Você vai lá no seu visual e clica. E o Power BI ele faz a mágica acontecer. Isso é muito bacana, né, pessoal? Quem já trabalha com Excel sabe que para eu ter dentro de um eixo dia, mês e ano, é muita amarração que tem que fazer. Primeiro, gerar várias colunas. Segundo, amarrar tudo isso por índice Corresp, para você conseguir trocar o eixo. Aqui não. Power BI faz de maneira automática. Então, Adolfo, se eu quiser analisar um mês. Aqui. Adolfo, se eu quiser analisar minhas vendas dia a dia. Aqui. Por que isso funciona? Porque no registro da informação você colocou as hierarquias de tempo correta. Dia, mês e ano. O Power BI junta tudo isso e consegue fracionar dentro do visual. Tá lá. Olha lá, o drill up. Agora eu vou voltar. Mês. Vou voltar. Trimestre. Vou voltar. Ano. Aí você vai escolher como é que você vai visualizar isso, né? Olha lá, vou quebrar o nível. Olha lá. Trimestre em 2020.
meses por trimestre, meses por trimestre e por ano, meses por trimestre e por dia. Você pode vir aqui também, ó, clicar e escolher. Eu só quero trabalhar com, não quero trabalhar com trimestre e não quero trabalhar com dia. Tá lá, mês e ano. Você pode subir, ó, fazer um draw up. Você pode combinar essa informação, ó, cliquei no meu visual, formato, no eixo Y, tá? Eixo X, perdão. Você pode escolher aqui, ó, um categórico. Cadê onde o título, né? Valores. Aqui, alto, casas decimais. Acho que é combinação aqui. Cadê? O título. Escala, faixa, contínuo. Deixa eu clicar aqui para achar mais rápido aí. Aqui está alto, automático. Tem uma opção que ele junta aqui, né? Daqui a pouquinho eu vou achar aqui. Então, pessoal, fica muito mais flexível você trabalhar com essas informações, tá? Muito mais dinâmico. Aí você pode ajustar a largura do eixo, aumentar, diminuir, lá. O Power BI trabalha tudo isso. Ó. Às vezes fica cruzada a informação, fica feio, né? Ou se você for diminuir muito, ó lá, você pode trabalhar aqui também, ó, tá? Tudo isso. Aqui, ó, achei. Eixo X, concatenar rótulo. Ele está agora. Deixa eu voltar aqui, aumentar para que vocês vejam. Se eu abrir ela, expandir todo o campo nível abaixo de hierarquia, olha lá o que ele faz. Quando você habilita concatenar rótulo, ele traz janeiro de 2020. Aí você pode melhorar. Ó, posso vir aqui, colocar um mês acima, tá? Fazer tudo isso. Aí vai ficar janeiro de 2020. Se você tiver mais de um ano, fica mais fácil para comparar. Tudo isso aí. Posso vir aqui, ó, clicar no visual, em mais opções de formatação, habilitar o rótulo. Posso melhorar a formatação do rótulo, ó. Posso dar 2 cliques aqui que a barra ao lado ela já traz aonde você vai editar lá, ó. Tá? Unidades, nenhum, olha lá, ó. Unidades em milhares, unidades em milhão, olha lá. Aí você vai escolher como é que você vai trabalhar, tá? Quantas casas decimais, tudo isso aí. Você pode, Adolfo, poxa, na hora que eu diminuir vai ficar ruim o rótulo. Você pode vir aqui no rótulo de dados, ao invés da orientação ser horizontal, você pode pegar aqui, ó, vertical, fica mais fácil para você trabalhar, tudo isso aí. Tá, pessoal? Tranquilo? Lógico que vim ajustando. Pessoal, nós já alcançamos o nosso horário previsto. As principais edições, aonde vocês acessam, como vocês transformam, tudo isso vocês já viram. Qual vai ser o primeiro desafio de vocês? Tentar desenvolver ao máximo desses itens. Na próxima aula, de uma maneira mais dinâmica e mais rápida, eu vou finalizar esse dashboard e nós já vamos para um segundo desafio, beleza? Então, qual que é a atividade que vocês têm para casa? Finalizar esse dashboard. Pode já acionar um amigo, acionar uma pessoa que esteja fazendo o curso com você, tentar desenvolver, tentar mexer na ferramenta, isso é muito importante. Não adianta acompanhar o curso sem mexer na ferramenta, sem baixar, instalar, baixar os materiais. Então, o primeiro desafio de vocês vai ser a finalização dessa case, ou melhor, os visuais, podemos dizer. Na próxima aula, nós finalizamos ela de uma maneira mais dinâmica, mais rápida, e já vamos para a segunda etapa, beleza? Então, eu vou parar, eu vou interromper a nossa gravação agora, tá?